pessoal, este é o nosso quarto episódio, né, já do Complexidade e Sustentabilidade. É um programa audiovisual focado em discutir as interações entre natureza e sociedade a partir do paradigma dos sistemas complexos ambientais. Como vocês sabem, eu sou Milena, sou bióloga formada pela UFSCar, e estou aqui com o professor Sérgio Henrique Vanucci, que é o idealizador deste programa, né, e docente da UFSCar. Ele também coordena o Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, que é o LASCA, que realiza esta iniciativa em parceria com o Centro de Excelência para a Pesquisa em Química Sustentável, que é o CERSUSQUEM. Então, bom, eu acredito que o próprio título aí do episódio de hoje tenha, acho que despertado, né, uma certa curiosidade, reflexão em vocês, a gente espera. Ele diz: como podemos abordar um problema travesso? Que tal tentar pelo avesso? Então, a ideia é propor mesmo uma abordagem inovadora, né? Ou melhor, um novo paradigma, que é o que a gente tem discutido. Então, o que a gente quer dizer com isso, né, é que muitas vezes nós estamos baseados em uma determinada visão para solucionar, né, um problema ambiental, um problema socioambiental que a gente enfrenta, e pode ser que essa visão seja justamente uma visão limitante, né, seja uma visão mais redutora, que não nos permite capturar bem a realidade e de forma coletiva, como deveria ser, né? E como a gente discutiu no episódio anterior, os cientistas, eles interpretam o mundo por meio de paradigmas, né? E o paradigma que prevalece atualmente é esse paradigma que é reducionista, mecanicista, né? Aquela forma de entender o mundo focando nas partes isoladas, né? Separadamente, né, professor? Então, entendendo que ao compreender cada parte é possível entender o todo, né? E no último episódio a gente falou que, na verdade, assim, essa visão trouxe várias contribuições para a sociedade, né? Tivemos vários avanços científicos, né, professor? Então, vacinas, os antibióticos, tudo isso a partir do entendimento molecular, né, das células, entendendo as bactérias, os vírus, também desenvolvimento na tecnologia, né, os computadores, os celulares, a química moderna, com os fármacos e materiais cada vez mais especializados. Só que, por outro lado, né, a gente tem também as consequências disso para a ciência, devido a justamente a essa hiperespecialização que nós vivemos hoje, né? Então, até o professor fez a leitura de uma charge que acho que representa muito isso, que é até dois cientistas ali discutindo e não conseguindo interpretar, não conseguindo trocar muito bem uns com os outros essas informações e conhecimento, porque cada um deles está super especializado na sua área e não consegue visualizar bem aquilo de maneira integrada. Então, a partir disso que entra a reflexão central do episódio de hoje, que é o que nós fizemos e continuamos fazendo com os conhecimentos que a gente tem acumulado sobre o mundo, sobre o universo, né? E mais, o que nós precisamos fazer com esse conhecimento para enfrentar, de fato, os problemas ambientais que estamos vivenciando hoje. Então, até tem no slide, enfim, tem essas duas figuras, né? O ego e o eco, o homem na primeira figura, né? Um aspecto de pirâmide com o homem no topo, representando essa visão do homem, né, com ações planetárias, o homem não integrado na natureza, mas controlando a natureza, acima de tudo, de todos os elementos, né, enquanto o eco ali representando o homem já mais integrado como parte, como elemento também dessa natureza. Então, essa visão de que tudo está, né, os problemas estão interconectados e exigem essa articulação entre diferentes áreas do saber e da sociedade. Então, esses questionamentos, né, professor, eles se tornam cada vez mais necessários se a gente também entende o contexto do antropoceno, que ainda existe muita discussão sobre isso, né, mas tem sido considerado por muitos geólogos uma era que nós já estamos, que é justamente a era, o Holoceno, né, que teria iniciado aí cerca de 11 mil anos atrás, e agora o Antropoceno, que é justamente a era em que estamos, segundo alguns geólogos, né, tem discussão sobre isso, mas que é a era da ação humana em escala planetária, né? Então, a própria palavra já indica isso, antropo significa ser humano, né? Então, estamos falando da era dos humanos.
Então, uma era em que a nossa espécie, de fato, tem modificado profundamente o planeta, né? Então, superando os famosos limites, talvez, professor? É isso mesmo, Milena. Quando a gente pensa, né, em todo o conhecimento que a gente produziu aí ao longo da nossa evolução, tanto biológica como cultural, que na verdade são faces do mesmo processo, né? A gente vê todos esses avanços que você comentou a respeito de revolução na saúde, na medicina. A gente também tinha falado da própria revolução industrial, né? Primeira, segunda, terceira, quarta revolução industrial, conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico, inovação, a importância disso para garantir mais longevidade para a nossa população, mas, ao mesmo tempo, também, tudo que a gente produziu também traz consequências na nossa relação entre nós, né, sociedade, com a natureza e também dentro da própria sociedade, né, todas as desigualdades. Então, basicamente, essa relação egocêntrica, né, que está representada aí no slide de fundo, né, da gente pensar que domina a natureza e tudo tem que ser feito para o nosso bem, né, a gente que tem que estar acima de tudo, né, também, de certa forma, se reproduz nas relações sociais dentro da nossa sociedade, né, de algumas pessoas ocuparem aí o topo de uma pirâmide e a maioria está mais para baixo, né, mas para o que a gente vai discutir agora, né, além de perguntar o que a gente fez, né, a partir desse episódio de hoje, e para os outros também, refletir também o que a gente precisa fazer, deve fazer com esses conhecimentos que a gente gerou para superar os problemas ambientais e os desdobramentos desses problemas ambientais, né? Uma das formas de entender esses impactos, e o próprio antropoceno, como a Milena falou, né, uma era que o ser humano, né, as atividades humanas se tornaram tão impactantes para a dinâmica da Terra que se tornou equivalente a forças geológicas, é a definição dos limites planetários, né? Então, esses limites foram sugeridos por um grupo do Centro de Resiliência de Estocolmo, definindo 9 limites, e a primeira avaliação, 9 limites planetários, né, ou seja, os limites para que, ultrapassando esses limites, a permanência da vida aqui na Terra seria inviável, né? Então, em 2009, foi o primeiro estudo que eles fizeram, tinham foram avaliadas 7 limites, né, e 3 já haviam sido ultrapassados. Já em 2015, né, passados 6 anos, também consideraram esses 7 limites, e mais um, né, então 4 ali já tinham sido ultrapassados, e mais recentemente, 2023, eles ampliaram, colocaram para 9 limites, e 6 já haviam sido cruzados, né? Então, o gráfico representa, né, a parte verde, aquilo que seria a zona segura para a manutenção da vida na Terra, o laranja, a zona de risco crescente em relação a esses limites, e o vermelho, a zona de risco alto. Então, essa proposta mostra, então, os impactos aí, né, dos limites planetários, como as atividades humanas podem afetar, né? E quais são esses limites, né? Então, mudança climática, novas entidades, esgotamento do ozônio estratosférico, carga de ácido atmosférico, acidificação do oceano, fluxos bioquímicos, uso da água doce, mudanças no uso e ocupação da terra, integridade da biosfera, né? Então, com essas atividades, todos os impactos em diferentes níveis, inclusive esse nível global, né, a gente pode dizer que essa era, né, que a gente está vivendo, né, então entra em cena aí o antropoceno, e o desalento que isso causa desse comprometimento não só dos limites do planeta, mas também influenciando diretamente a nossa qualidade de vida, né? O que a gente precisa ter aí para pensar a respeito disso, de soluções, né? Então, brincadeira aí de doces ou com travessuras, para a gente pensar nas nossas aventuras, desventuras, o que a gente precisa para tentar superar isso. Então, a partir desse episódio e nos próximos, a gente vai
avançar um pouco mais nisso, né? Eu gosto muito dessa charge, né, que mostra justamente o que eu havia comentado em relação à questão dessa visão antropocêntrica do ser humano em relação ao domínio da natureza, uma relação, então, de dominação, nascimento de um trilionário, então ele está aí acumulando capital, mas ao redor dele todo o ambiente ao redor degradado, condições péssimas para a vivência, né? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que tentar buscar, como a gente já discutiu anteriormente, essa compatibilidade entre qualidade de vida e qualidade ambiental também, né? E também, além dessa charge, ela é bem explicada também por esse trecho do livro do Humberto Mariotti, né, Complexidade e Sustentabilidade, que ele diz o seguinte: no fim das contas, o que costumamos chamar de poder dos humanos sobre a natureza não passa do poder que alguns homens exercem sobre os outros, usando a natureza como instrumento. Cada geração recebe o meio ambiente que a geração anterior quis ou foi capaz de legar. Então, aquela ideia mesmo de que as relações que a gente tem entre sociedade e natureza são reproduzidas nas relações dentro da sociedade também, toda a desigualdade social gerada por essa ideia de alguns dominando outros, né? Pensando, então, aí nos 9 limites planetários, né? Será que é adequado a gente pensar isoladamente em cada um deles, de modo separado, já que todos eles estão interconectados? Então, será que aquela proposta do paradigma mecanicista, determinista, reducionista, né, de separar as coisas para entender cada uma das partes, ajuda a gente a entender esse tipo de problema, por exemplo, o dos limites planetários, né? Como decifrar esses problemas planetários sem a gente ser devorados por eles, né? Sem a gente não conseguir avaliar de uma maneira muito precisa, né? Então, esses limites planetários têm a ver com uma ideia, né, chamada de weekly problems, que a gente pode traduzir para problemas complexos, ou então, de uma maneira mais livre, para problemas travessos, né? Que são problemas, né, que cada um deles é único, não há uma definição clara, a gente não consegue delimitar exatamente qual que é esse problema, eles têm várias causas, atingem várias escalas e estão interconectados com outros. Então, se a gente pensa nos limites planetários, a gente vê claramente essas interconexões. Ela envolve múltiplos atores, agentes, com interesses conflitantes. Então, isso, no caso dos problemas complexos ambientais, dá origem a diferentes conflitos ambientais entre esses diferentes atores, né? Eles também transcendem limites organizacionais e disciplinares, então aquela ideia de uma hiperespecialização trazida pelo paradigma mecanicista determinista esbarra nessa dificuldade, já que de tentar entender e trazer soluções para os problemas complexos, porque eles transcendem esses limites disciplinares, né? Além disso, cada problema complexo está associado a outro problema complexo, e começa também algumas coisas positivas aí, né? Encontrado algum tipo de solução, ela vai se ramificar através desse sistema, né? Importante a gente entender que as soluções não são absolutamente certas ou erradas, mas melhores ou piores, mais adequadas ou menos adequadas, e é claro, a gente tem que buscar as soluções mais adequadas para esses problemas. Não é fácil, não é rápido, geralmente, resolver esses problemas complexos, e além disso, na verdade, eles nunca são totalmente resolvidos, né? Então, quando a gente pensa nesse tipo de problema que é exemplificado pelos limites planetários, né, a gente vê que a gente necessita de uma visão de mundo, de um paradigma, que não aquele do paradigma mecanicista, determinista, reducionista, que vê esses elementos todos de forma separada. A gente tem que entender as relações desses elementos como um todo, as interdependências que são geradas, por exemplo, no caso aqui dos 9 limites planetários, né? Só retomando, né, estou falando aqui bastante do paradigma mecanicista, determinista, reducionista, né, que a gente comentou no episódio passado. A ideia é que a gente teria que ver o universo como se funcionando como um grande relógio, como uma grande máquina, porque o foco é entender cada uma das partes dessa máquina, desse relógio,
e que esse todo formado aí por essas partes seria simplesmente a soma de cada uma delas, né? E, portanto, entendendo cada parte, a gente compreende esse todo. Né? Surgiu lá na Revolução Científica esse paradigma, século XVII e XVIII, Descartes e Newton são alguns exemplos de precursores, e como a Milena já havia comentado no início desse episódio, né, trouxe grandes avanços para nós, né, a conquista do espaço, a Revolução Industrial, a Revolução na saúde, na medicina, né, mas para as questões que estamos enfrentando atualmente, como o caso dos limites planetários, né, acho que vale a pena fazer uma analogia com esse trecho aqui do Fernando Teixeira de Andrade, que ele diz o seguinte, né, é um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. Ao tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, a ideia é que a gente tem que fazer uma transição aí de paradigma, mudança de paradigma, para entender melhor esse período que a gente está vivenciando, né, o antropoceno, e como chegar a uma forma de conciliar de forma sustentável qualidade de vida e qualidade ambiental. Né? Então, a gente discutiu essa visão de paradigma a partir da ideia do Thomas Kuhn, né, de revoluções científicas, de mudanças de paradigma a partir do surgimento de crises de um paradigma dominante. Então, no caso dos problemas complexos ambientais, a gente pode ver que eles trazem justamente esse abalo no paradigma mecanicista determinista, que não é capaz de dar respostas convincentes, adequadas para solucionar esses tipos de problemas. Né? Então, o que a gente vai discutir, né, a partir de agora é essa ideia de paradigma da complexidade, de entender, então, ter uma visão do mundo a partir de uma visão mais sistêmica, mais integradora, que é trazida pelo paradigma da complexidade. Né? E, portanto, esse paradigma seria a possibilidade aí da gente pensar nessa conciliação entre qualidade de vida e qualidade ambiental, como a gente já discutiu, né, e continuamos insistindo aqui no nosso programa, de passar dessa visão mais egocêntrica para uma visão mais ecocêntrica e a valorização de questões mais solidárias do que questões monetárias. Né? E para isso, então, esse paradigma da complexidade, a gente tem que associar com uma nova utopia, com um novo método, um novo objetivo mais geral, que é a da sustentabilidade a partir da compreensão da sustentabilidade pelo paradigma da complexidade. Então, essa nossa busca, e é isso que a gente tem discutido aqui no nosso podcast. Então, para a gente conciliar qualidade de vida e qualidade ambiental, a gente tem que compreender o meio ambiente com uma visão diferente. Né? Nossa, professor, eu ainda não superei aquela frase do livro Complexidade e Sustentabilidade, sobre como, na verdade, né, no fim das contas, o poder é o que a gente estabelece entre nós, né? É o homem dominando o homem por meio dos elementos da natureza, né? Usando a natureza de instrumento. Achei muito, muito interessante isso, essa perspectiva, porque de fato é isso, né? Então, mas bom, eu acho que então a proposta é a gente superar esse paradigma reducionista, abordar uma visão que reconheça esses múltiplos elementos, os aspectos ambientais, sociais e econômicos, e também a inteligência coletiva, que é essa forma de colaborar, né, de trazer o conhecimento de forma colaborativa. E a gente, no próximo episódio, deve, então, continuar essa conversa, agora entrando numa discussão sobre simples, complexo ou complicado, qual é o seu quadrado, ou melhor, o seu lado. Então, o que de fato difere um sistema simples, um sistema complicado, um sistema complexo? Então, a gente vai discutir como a gente pode diferenciá-los, né, entender as particularidades de cada um. E, bom, muito obrigada por nos assistir ou por nos ouvir. Este é um programa
uma iniciativa do Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, o LASCA, do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar, em parceria com o CERSUSQUEM, do Departamento de Química da UFSCar, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, né? Este episódio, então, ele teve a concepção e elaboração do professor Sérgio Henrique Vanucci, a minha colaboração como divulgadora científica e o apoio técnico do Gustavo Barros. Muito obrigada e até o próximo episódio.